Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e todas que estão acompanhando o canal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de Direito Tributário e Processo Tributário. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os outros colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas aqui do YouTube, para que o conhecimento do direito tributário seja garantido a todos aqui na plataforma de maneira democrática e acessível. Vamos lá? Pessoal, vamos continuar os nossos estudos agora na aula 29, em preparação para a primeira fase, que já está chegando. Já estamos agora no mês de março de 2024, a nossa primeira fase vai ser nesse mês. Então, é interessante que a gente continue os nossos estudos, terminar a parte teórica, para que a gente depois veja as questões que caem em primeira fase. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Vou deixar a minha imagem aqui no canto e vou ampliar aqui o slide para vocês. O tema da aula de hoje é um tema muito importante, um tema que sempre cai em primeira fase, que é o tema de preferências tributárias, ou melhor dizendo, preferências dos créditos tributários. Esse tema tem previsão entre os artigos 186 a 193 do Código Tributário Nacional. O que se trata esse artigo de preferências dos créditos tributários? Preferências sobre o quê? O que se trata esse assunto? O CTN ele trará esse assunto de maneira melhor e em conjunto, inclusive, com a lei de falências, a lei de recuperação judicial, e é um tema muito importante que sempre causa alguma confusão em questões de primeira fase, e é um tema que a FGV adora perguntar. Vamos entender do que se trata esse tema de hoje. Muito bem, pessoal. Falando sobre o tema de preferências tributárias ou preferências do crédito tributário, o que se trata? O artigo 186 do CTN fala a respeito disso. Mas, de maneira geral, o que nós estamos falando é o seguinte. Quando a gente fala de um processo de falência, lá no direito empresarial que vocês estudam, quando uma empresa decreta falência, ela está fechando, ela está quebrando, ela não vai mais existir. O que acontece? Ao mesmo tempo que ela tem os seus direitos a serem contemplados, antes da empresa ser extinta, ela também tem os seus direitos, os seus deveres a serem arcados, valores a serem pagos em títulos de dívidas. Então, quando uma empresa quebra, entra em falência, ela também deve arcar com as dívidas que ela deve. Então, por isso que ela deve arcar com os créditos que ela deve. Créditos de diversas naturezas, créditos trabalhistas com funcionários, créditos tributários, que nós vamos ver, créditos civis, créditos administrativos, multas, de diversas naturezas. Então, a empresa, quando ela entra em um processo de falência, ela tem valores a arcar, despesas a pagar. E dentre essas despesas, nós temos as despesas tributárias. Aí que vem a questão. Qual que é a preferência do crédito tributário nessa relação? Trabalhista, créditos civis e assim por diante. Qual que é a prioridade do crédito tributário? Será que ele é o mais importante ou não? Qual que é essa relação? A lei que vai estabelecer, em conjunto com o CTN. O CTN diz no artigo 186 o seguinte: o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então, os créditos que envolvem créditos de natureza trabalhista, que envolvem deveres que devem ser cumpridos perante a Justiça do Trabalho, eles vão ter mais prioridade do que os créditos tributários. Então, depois dos créditos trabalhistas, em regra, vêm os créditos tributários. Parágrafo único. Na falência, primeiro, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, nos limites do valor do bem gravado. 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Basicamente, pessoal, os créditos tributários, por terem natureza de direito público, ou seja, interesse público que reveste estes créditos, que devem ser honrados pela empresa, mesmo no processo de falência,
eles têm uma preferência sobre os créditos de natureza civil, de natureza privada. Agora, em relação aos créditos trabalhistas, que envolve o direito do trabalho, as questões que envolvem salários atrasados, benefícios trabalhistas que não foram cumpridos, até mesmo depósito no FGTS e assim por diante, todas essas dívidas que envolvem questões trabalhistas e sociais da empresa, elas têm uma preferência ainda maior do que os créditos tributários. Então é importante dizer que no processo de falência, quando uma empresa começa a entrar na sua falência, na sua extinção, ela tem créditos a ter que cumprir, a ter que pagar. E a preferência inicial é os trabalhistas e depois logo vem os créditos da natureza de direito tributário, tá bom? Perfeito. Feitas as considerações iniciais do artigo 186 do CTN, vem o artigo 188 do mesmo Código e diz o seguinte: são extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Parágrafo 1º. Constado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito, ou seja, a penhora de bens, ou seus acréscimos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância sobre outra forma, ouvindo quanto à natureza e valor dos bens reservados e representante da Fazenda Pública interessada. Aí o parágrafo 2º diz: o disposto nesse artigo aplica-se aos processos de concordata. Para se garantir, pessoal, o pagamento dos créditos tributários, também é permitido a penhora de bens. Nós já vimos a execução fiscal na aula passada. Inclusive, no processo de falência, por exemplo, vou citar um exemplo de uma empresa que entrou em falência, a famosa Varig, a Companhia Aérea Rio-Grandense, Aviação Aérea Rio-Grandense. Quando ela entrou em processo de falência, ela teve que arcar com vários tipos de dívidas, com vários créditos, dentre eles os créditos tributários, que deveriam ser honrados pela empresa. Agora, para se garantir o pagamento desses créditos, o fisco, a Fazenda Pública, pode requerer ao juiz que se decrete a penhora de bens. Não é a Procuradoria que vai decretar a penhora. Não é a Procuradoria que vai penhorar os bens. Quem só pode fazer isso é o juiz, ou o juiz de direito ou o juiz federal. Então, é o magistrado, é o juiz, é o Poder Judiciário que decreta o processo de falência, para que garanta-se um valor em juízo e assim possa garantir o pagamento desse valor, o cumprimento desta obrigação. Tudo bem? O artigo 188 do CTN, ele fala basicamente disso: a garantia do crédito, mesmo decorrente de uma massa falida, ou seja, daquilo que sobrou da empresa que está em falência. Então, para garantir o pagamento daquele crédito, se deixa valores como garantia, que podem ser valores que vêm de créditos na Bolsa de Valores, ações, né, por exemplo, ou bens móveis, bens imóveis e assim por diante. Muito bem, pessoal. Falando a respeito disso, o que nós podemos também dizer? Os privilégios do crédito tributário. O que se pode dizer sobre o privilégio do crédito? Qual que é a relação desse crédito em relação aos demais? Há uma prioridade de credores, ou seja, no caso das dívidas, o crédito tributário, por ser de natureza pública, de interesse público, em regra geral, tem preferência após aos créditos trabalhistas, ou seja, a remuneração dos empregados, né, e ao acidente de trabalho, como a gente viu no artigo 186 do CTN. E o artigo 188, como a gente viu, o fato gerador ocorrido após a falência gera créditos extraconcursais. Muito bem, então nós sabemos que o crédito tributário ele tem uma grande preferência em relação aos demais. E por que eu falo sobre isso, pessoal? Porque eu já vi questões de primeira fase em prova perguntar assim: diga qual que é a sequência de créditos de acordo com a lei de falências e o CTN. E é uma questão que pode cair tanto em direito empresarial quanto em direito tributário. Primeiro é o crédito de natureza trabalhista, ou primeiro é o crédito de natureza civil,
ou o primeiro é o crédito tributário, e aí vai colocando várias sequências de créditos. Você tem que ter na cabeça qual que é a preferência desses créditos, que tem como base também a lei de falências, para que você possa responder certo a questão. Porque geralmente eles fazem alguma pegadinha para ver se o candidato está atento ou não a esta relação de preferências que a própria lei já estabelece. Muito bem. Eu coloquei aqui, pessoal, eu geralmente gosto de colocar imagens. Às vezes eu fico falando aqui, coloco artigos de lei ou coisa escrita aqui, e tem gente que fica confusa, pera lá, mas eu não estou entendendo. Eu sou uma pessoa muito audiovisual, eu gosto muito de ver imagens, cores, animações, para que a gente consiga entender melhor o que eu estou querendo passar para vocês aqui, o que eu estou falando aqui, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, uma imagem que eu peguei na internet que fala justamente desse nível de preferência de créditos, né? De 1 a 8, ou seja, desde o mais importante até aquele que é o menor importante, aquele que não tem a menor importância. Não é que não tem a menor importância, mas aquilo que é supérfluo, aquilo que não tem tanta preferência. Então, primeiro vem os créditos trabalhistas. Lá no topo da cadeia, imagina uma pirâmide. No topo da pirâmide, a prioridade são os créditos trabalhistas, até 150 salários mínimos por credor e de acidente de trabalho. Esses são os créditos de maior importância. Depois, vem os créditos com garantia real, até o limite do valor do bem gravado. Logo após, vem os nossos créditos tributários, exceto multas. Lembrando que multa não é tributo, é uma penalidade pecuniária compulsória. Mesmo que decorra de sanção tributária, multa não é tributo. Então, os créditos tributários vêm antes das multas. Logo após, nós temos os créditos com privilégio especial. Depois, nós temos os créditos com privilégio geral. Depois, os créditos quirografários. Depois, as multas contratuais e penas pecuniárias, inclusive multas tributárias. E, por fim, os créditos subordinados. Essa imagem achei interessante, eu peguei no site do STJ e eu achei bem interessante colocar aqui para vocês. Então, primeiro nós temos os créditos trabalhistas, depois os créditos em garantia real, depois os créditos tributários, depois os créditos de privilégio especial, depois os créditos de privilégio geral, por fim, os créditos quirografários. Aí lá no final vem as multas contratuais e penas pecuniárias, inclusive de natureza tributária, e por fim, os créditos subordinados. Então, quando a empresa entra em falência, decreta sua falência, o exemplo da Varig que eu citei aqui, a Varig Linhas Aéreas, quando ela decreta sua falência, ela tem um rol de obrigações para arcar, ela tem um rol de credores que ela deve pagar. Então, o fisco tem que observar este rol de preferência. E a massa falida, aquilo que sobrou da empresa, deve observar cada uma destas etapas. Tudo bem? Muito bem. A fazenda pública, pessoal, não precisa se juntar aos credores da falência, pois ela pode, por via própria, exigir o crédito tributário pela propositura de uma ação de execução fiscal. É claro, pessoal, que geralmente quando se cobra um crédito tributário, um tributo que está sendo devido, este crédito que vai ser cobrado, geralmente o fisco não gosta de esperar o processo de falência porque é um processo muito demorado, vocês viram ali. Existe um rol de obrigações para arcar e às vezes a empresa não tem todo o dinheiro para pagar aquela dívida de início. Então, primeiro ela começa com as dívidas trabalhistas, depois vai nas dívidas de natureza real, né? Depois vai para as dívidas tributárias e assim por diante. Como é um processo muito demorado, muito moroso, o fisco, para garantir o seu, ele vai dizer o seguinte: então, já que está demorando o processo de falência, eu vou abrir o meu processo. E aí eu proponho uma ação de execução fiscal que corre diferente do processo de falência. Então, a lei de falências é a lei 6.830 de 80. É um rito diferente da lei de falências. A lei de falência é um rito, a lei de falências é um rito que segue, enquanto que a lei, que é um de direito privado, enquanto que o processo de execução fiscal é de rito público. Então, são processos distintos, é isso que eu quero mostrar para vocês. De um lado, nós temos o processo de falência que ocorre na vara de execução fiscal, numa esfera civil, privada, enquanto nós temos o outro de execução fiscal de natureza pública, que corre em uma outra etapa. Tudo bem? Agora, no caso do arrolamento, inventário ou liquidação, prevalece o crédito tributário, inclusive sobre os trabalhistas. Então, cuidado, pessoal.
Assim como nós temos as regras, nós também temos as exceções. Claro que a regra é prevalência é o crédito trabalhista, mas existe uma exceção. No caso de arrolamento, inventário ou liquidação, nos processos de arrolamento, inventário ou liquidação, aí os créditos tributários têm ainda mais preferência, mais até do que os trabalhistas. Então, cuidado com essas exceções que a lei traz, porque pode cair em prova. É isso, pessoal. A aula de hoje foi basicamente esse tema. Esse tema, pessoal, eu achei muito interessante tratar aqui. É um tema curto, mas que cai em prova. E geralmente eles trazem essas exceções também para ver se o candidato está atento ou não. Eu considero importante, todo tema que cai em prova eu considero fundamental, por isso que eu faço questão de compartilhar com vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal para acompanhar as demais aulas, ativem o sininho também para isso. Se quiserem os slides que eu apresentei hoje, eu posso compartilhar com vocês por e-mail, tanto em versão PowerPoint ou PDF. E se tiverem outras dúvidas, por favor, deixem nos comentários, que eu estarei à disposição de vocês para esclarecer os demais tópicos. Tudo bem? E é isso, pessoal. Vou tirar aqui da minha apresentação de PowerPoint, vou ampliar a minha imagem e agradeço, pessoal, pela atenção de todos. A aula hoje foi curta, mas trouxe um tema que vocês vão ver que cai em questão de primeira fase e por isso eu fiz questão de tratar com vocês hoje, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.